A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, na classe dos adultos, chegamos na lição número 3, onde nós vamos estudar sobre a chamada profética de Samuel. Ah, gente boa, você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passe assim um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí um likezinho, seu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Aproveita, deixa aí também o seu comentário, eu fico muito feliz ao ler comentário por comentário de vocês. E é claro, pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp de todo mundo aí que você conhecer, nos grupos de WhatsApp da igreja, ajude a gente a chegar mais longe. Lembrando a você que a gente está comentando as lições desse quarto trimestre, estamos deixando disponíveis aí para você o link na descrição. É só você clicar, baixar e ficar à vontade para a glória de Deus. E é claro, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, que Deus hoje tem uma palavra toda especial para você. Então vamos que vamos? Vamos juntos falar de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos adultos. E a lição de hoje vai trabalhar sobre a chamada profética de Samuel. E a gente vai observar isso em 3 pontos hoje. É muito importante você observar que a sua lição tem o texto bíblico. É importante você iniciar a aula de hoje pela palavra de Deus. Dá uma olhadinha que a sua lição também possui 3 objetivos e 3 pontos, como eu já falei para você. E o primeiro ponto da sua lição vai trabalhar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: definindo o profeta em Israel. Esse primeiro ponto vai trabalhar com a gente aí 3 subtópicos, 3 argumentações que nós vamos desenvolver a partir dessa chamada de Deus para a vida de Samuel e também retirar algumas lições bíblicas para aplicar na vida dos nossos alunos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento aqui na EBD: a menção de profeta no livro. Esse é o primeiro subtópico aqui do ponto número 1 da nossa lição. Você vai perceber que tanto no livro de 1 Samuel e 2 Samuel, nós encontramos aí a menção do termo profeta. E essa menção aparece pela primeira vez no capítulo 2, versículo 26 ao 36. É a menção que se dá a partir dessa chamada de Deus. E nós vemos a partir da cultura bíblica, a partir do texto bíblico, que o termo profeta era dado para um homem de Deus. Era também algo de grande responsabilidade para aquele que recebia. E dentro da Bíblia nós precisamos entender que o profeta não era um adivinho, mas sim um porta-voz de Deus. Enquanto o sacerdote exercia o seu ministério levando os sacrifícios dos homens a Deus, o profeta ele exerce o seu ministério trazendo a mensagem de Deus para o povo de Deus. Ele é um porta-voz do Deus vivo. E nesta passagem bíblica de 1 Samuel, capítulo 2, versículos 26 a seguir, você vai perceber que Samuel é um porta-voz de Deus. Ele traz uma mensagem de Deus para o sacerdote Eli, dizendo a Eli que o seu sacerdócio seria substituído por um sacerdócio que Deus levantaria de forma fiel. Então o papel de Samuel é um papel profético também nas Escrituras. E finalizando então esse primeiro subtópico, você vai avançar para o segundo, analisando essa característica dessa definição de profeta no Antigo Testamento, especialmente nesses livros de 1 e 2 Samuel. O segundo subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: a definição de profeta. Como é que se trabalha isso nas Escrituras? Nas Escrituras, o termo hebraico para a palavra profeta significa nabir, que traz a ideia de alguém que é um porta-voz do Senhor, um orador, alguém que traz uma mensagem do Deus vivo aos homens. Segundo Crônicas, capítulo 20, você percebe que o profeta ele também tem um papel. E qual é o papel do profeta? Chamar o povo para de volta a Deus,
chamar o povo para voltar à aliança com Deus, convocar o povo para retornar aos sacrifícios, convocar o povo para que esse povo retorne à presença do Deus vivo. Então, analisando as Escrituras, a gente acaba aprendendo que o profeta tem esse papel ungido de receber uma mensagem de Deus para entregar ao povo. Uma mensagem de avivamento, mas ao mesmo tempo uma mensagem de confronto, como também aquele profeta que chama o povo de Deus para retornar à presença do Deus vivo. Ele convoca o povo para viver de acordo com a aliança. Ele chama o povo de volta para viver conforme Deus deseja. Então, o papel do profeta é alguém que é porta-voz de Deus, tem uma mensagem de Deus, mas ao mesmo tempo chama o povo para a consciência, buscar a presença do Deus vivo e retornar ao período da aliança com Deus. É por isso que todas as vezes que você vê no Antigo Testamento um profeta convocando o povo para retornar, ele está chamando o povo para viver a aliança com o Deus vivo, a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. E especialmente aqui a gente entende que um profeta se levantava sempre no Antigo Testamento quando Deus tinha uma mensagem para entregar ao sacerdócio que estava corrompido, ao reinado que estava andando de forma errada. Deus então levanta os seus profetas para poder convocar o povo de volta e retornando à aliança com ele. Vamos avançar então para o terceiro subtópico aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte argumento ainda, analisando sobre esse papel do profeta no Antigo Testamento. Samuel e os demais profetas. No Antigo Testamento, nós percebemos que Samuel exerce um papel fundamental na categoria profética. Foi a partir dele que se deu o ofício para o profeta de ungir os reis. Foi ele que começou a exercer esse papel, claro, a mandato do próprio Deus. E você percebe que, de acordo com o texto bíblico, analisando o contexto de todo esse livro do profeta Samuel, você percebe que Samuel também foi aquele que se levantou contra o próprio Saul para entregar o fim do seu reinado. E de acordo com as Escrituras, Samuel inicia esse movimento. Anos mais tarde, Elias e Eliseu também acabam exercendo esse mesmo ministério e ampliam ainda mais. Você percebe que anos mais tarde, Elias e Eliseu confrontam os reis que estão andando em pecado. Eliseu unge reis. Por quê? Porque Samuel inicia esse padrão, esse perfil. Então, dentro da história bíblica, você percebe que Samuel é um personagem que se torna um pilar profético, um exemplo profético no Antigo Testamento. Sua chamada, seu ministério, seu papel é importante. Finalizando aqui o ponto número 1, vamos avançar então para o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre outro assunto para a gente entender ainda mais sobre esse argumento que estamos trabalhando aqui da chamada desse profeta Samuel. O desenvolvimento do ministério de Samuel, o desenvolvimento do ministério deste profeta. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Nós já acabamos de observar no primeiro ponto sobre a importância desse papel profético que ele exerce. Agora, no segundo, a gente vai analisar sobre o desenvolvimento desse ministério, como aconteceu, como surgiu, o que aconteceu nessa formação de liderança ministerial, e vamos observar isso em 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto: o crescimento profético de Samuel. Esse é o primeiro subtópico do ponto número 2. Diferente dos filhos de Eli, que cresciam diante da casa do Senhor, exercendo o ministério na casa do Senhor, mas exercendo esse ministério de forma que desagradava a Deus, com prevaricações, com coisas que desonravam o altar do Senhor e também a sua família, Samuel, ele crescia de forma honrada e íntegra. Ele exaltava o Senhor no seu crescimento. Ele agradava a vontade de Deus. De acordo com 1 Samuel, capítulo 2, versículo 20 e 21, sua mãe, Ana,
dedica-o à casa do Senhor, para que ele se torne uma bênção para a casa do Senhor. É claro que quando Samuel exerce o seu ministério e quando ele é entregue para a casa do Senhor, ele é entregue no período do tabernáculo. E Samuel então está exercendo o seu ministério no tabernáculo, está crescendo, aprendendo das Escrituras, aprendendo da lei. Ele é levado para a casa do Senhor ainda muito jovem, como nós estudamos na lição passada. Ele é levado com apenas 3 anos de idade. E você percebe que ele cresce, mas cresce de forma íntegra. Mesmo que no seu meio de convívio, na sua roda de convivência, você percebe que tem influência externa dos filhos de Eli, que também eram sacerdotes, mas eles não exaltavam o Senhor. Porém, Samuel não é influenciado para o mal. E a primeira coisa que a gente percebe é que Samuel cresce de forma íntegra para exaltar a Deus. Sua dedicação é total. Sua vida, seu ministério, seu coração, sua alma são voltados para o Senhor. O segundo subtópico trabalha aqui no ponto número 2 sobre a formação profética de Samuel. Como é que acontece essa formação profética? Já que ele foi dado para trabalhar no ofício do sacerdócio. Deus então chama ele para ser um profeta no seu tabernáculo, no seu tempo, naqueles dias. Você percebe à luz da palavra de Deus que Samuel aprendeu com Eli, o sacerdote daquele período. Aprendeu sobre as Escrituras, aprendeu sobre a lei, semelhante como a própria lição apresenta para a gente, como Paulo, que aprendeu aos pés de Gamaliel. O desejo de Paulo era se tornar um grande fariseu, um doutor da lei. Mas você percebe, à luz das Escrituras, que Deus tem uma promessa para Paulo, tem um projeto com ele, transforma ele em um grande missionário. E a mesma coisa está acontecendo com Samuel. Samuel está aprendendo das Escrituras, mas o desejo de Deus é algo maior. De acordo com 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 4, você percebe a partir das Escrituras que Deus chama Samuel quando ele tinha aproximadamente 12 anos de idade. Nesse período, você já percebe que a criança judia já sabia de cor o Pentateuco, já sabia de cor as Escrituras, especialmente Samuel, que estava aprendendo aos pés do sacerdote Eli. Esse fenômeno também acontece com o próprio Jesus. Foi na mesma idade a qual Jesus foi apresentado ao templo, de acordo com os evangelhos. Lucas capítulo 2, versículo 42, retrata que Cristo é levado para Jerusalém, para o templo, no período dos seus 12 anos. E aqui, de acordo com as Escrituras, você percebe que aos 12 anos, Samuel é chamado para o Senhor, para um chamado profético. Ele é chamado por Deus no tabernáculo para exercer um ministério diferenciado, um ministério diferente para aqueles dias, um ministério de santificação, de busca. E claro, é importante a gente entender isso aqui. Samuel foi chamado pelo próprio Deus. A confirmação do ministério desse rapaz veio pelo Senhor. E aqui a gente precisa entender que o ministério é confirmado por Deus para com as nossas vidas. É Deus quem chama, quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Finalizando aqui esse subtópico, vamos avançar aprendendo um pouco mais das Escrituras para a glória de Deus. A disciplina de Samuel. Esse é o terceiro subtópico. Você percebe à luz de 1 Samuel, capítulo 3, 4 e 5, que Samuel era um jovem muito disciplinado. Ele honrava o sacerdote Eli, ele era muito obediente. Quando ele ouviu o Senhor chamar, ele entendeu que foi Eli que havia o chamado. E ele então se direciona a Eli e se coloca à disposição para o serviço. Todas as vezes que ele ouvia a voz de Deus, ele entendia que era Eli. E de forma disciplinada e respeitosa, ele ia até o sacerdote para ver se havia alguma necessidade. E então o sacerdote Eli disciplina Samuel, ensinando a ouvir agora a voz do Senhor. Então Samuel passa a ouvir a voz de Deus,
a mensagem de Deus, o recurso de Deus, a palavra profética. Você percebe que Samuel é um jovem que cresce no tabernáculo, aprende das Escrituras a partir de Eli. E é claro que, além de aprender das Escrituras, ele é obediente à sua liderança. Quantos princípios podemos retirar aqui? Podemos retirar que esse rapaz, desde o início da sua infância, ele cresce em um período em que as pessoas estão corrompidas, mas ao mesmo tempo ele está se santificando. Ele aprende das Escrituras e ele cresce em obediência. E Deus chama esse rapaz para um ministério profético. Deus também quer chamar os seus alunos. Só precisamos estar atentos à voz de Deus por intermédio das Escrituras, à voz de Deus por intermédio da obediência e à voz de Deus ouvindo o Senhor falar poderosamente no nosso coração. Finalizando aqui o ponto número 2, vamos para o terceiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o ministério profético na atualidade. Esse é o terceiro ponto da nossa lição, algo a gente precisa destacar aqui. Tem uma diferença do ministério profético do Antigo Testamento para o ministério profético hoje? Há um ministério profético a ser exercido na igreja? O que a gente pode aprender com isso aqui? O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: o dom da profecia. Esse é o primeiro subtópico. A gente precisa entender que o dom da profecia está disponível para todos os crentes, para aqueles que aceitaram a Jesus, para aqueles que tiveram a experiência com o batismo com o Espírito Santo. Esse dom é dado para a igreja de forma sobrenatural, de forma em que Deus entrega uma mensagem para os seus servos através da vida dos seus servos. Deus pode entregar essa mensagem de forma individual para alguém e também de forma coletiva. Observem as passagens bíblicas. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 11, você vai perceber que esse dom da profecia é um dom para a edificação da igreja. É um dom que traz discernimento para o crescimento do cristão em Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, você percebe que a partir das Escrituras nós entendemos que esse dom espiritual é dado para a igreja, para os seus servos, para a edificação dos santos. Então é algo que está disponível para os santos, para a igreja. O dom de profecia é real, é sobrenatural, não foi somente para aqueles dias do Novo Testamento, mas é algo dado para a igreja e, claro, ele é exercido hoje na atualidade também. Outra coisa que a gente precisa entender para compreender a respeito desse ministério profético. Vamos avançar então para o segundo subtópico. O ministério de profeta no Novo Testamento. Será que tem profetas no Novo Testamento? Esse é o segundo subtópico da nossa lição aqui, do ponto de número 3. Nós observamos muitos profetas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, de forma diferenciada é o próprio Samuel. Mas aqui nós estamos entendendo que no Novo Testamento também existia um ministério profético. Profetas no Novo Testamento exerciam seu ministério na igreja. Aqui a gente precisa compreender uma coisa que é especial. Esses profetas do Novo Testamento exercem um papel diferente dos profetas da Antiga Aliança. De acordo com Atos capítulo 11, versículo 28, nós encontramos um profeta no Novo Testamento que exercia um ministério profético na igreja, conhecido como Ágabo. De acordo com Atos capítulo 13, versículo 1, os profetas no Novo Testamento agora são impulsionados de forma sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus. Naquela época, o Espírito Santo impulsionava, mas era somente para uma mensagem específica, um momento específico. Aqui agora no Novo Testamento, esse enviar, esse entregar da mensagem é ainda mais sobrenatural. E o ministério profético era algo real dentro da igreja do Novo Testamento. Esse ministério profético era um exercício ministerial. Alguém que tem uma mensagem de Deus, de forma sobrenatural, vivia e entregava aquela mensagem. Um aspecto a gente precisa entender a diferença entre o dom de profecia e o ministério profético. O dom de profecia é dado por Deus
para a igreja, para que essa igreja compreenda uma mensagem. Deus pode usar um irmão, uma irmã para uma mensagem específica, para a edificação do corpo de Cristo. O ministério profético, aqui dentro do Novo Testamento, é real. São aqueles irmãos que são realmente profetas de Deus. Isso não é um cargo da igreja, mas são profetas chamados por Deus que exercem esse ministério. A vida deles é exercer esse ministério de forma sobrenatural e também baseados a partir das Escrituras. Esses profetas também aparecem no Novo Testamento. E para finalizar essa parte dos profetas, aqui a gente precisa entender que esse ministério profético ele é diferente dos dons, do dom da profecia, por exemplo. O ministério profético é exercido para a edificação dos santos, para a edificação de uma mensagem, para a edificação da igreja, para a edificação do povo de Deus. O dom de profecia é dado para um recurso, em uma ocasião, para os servos de Cristo. O ministério profético é exercido pelos servos de Cristo, homens e mulheres chamados para esse ministério. Finalizando, vamos então para o terceiro e último subtópico aqui, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Onde estão os profetas? Essa é uma pergunta que nós precisamos trabalhar. Onde estão os profetas? Esse é o nosso terceiro subtópico. Você vai perceber que dentro da palavra de Deus o ministério profético é algo real. E existem pessoas que vivem a mensagem de Deus de forma sobrenatural, como o próprio Ágapo. Não é um cargo da igreja em si, mas é um ministério, um exercício guiado pelo Espírito Santo de Deus para a edificação de pessoas. Todavia, esses profetas do Novo Testamento que surgem e esses profetas também que encontramos hoje não têm autoridade de escritura, autoridade canônica para escrever o texto bíblico, a apresentar uma nova Bíblia. Não tem, porque a partir da nova aliança, somente os apóstolos tiveram esse ministério. Mas aqui nós entendemos que esse ministério profético de levar uma mensagem de Deus de forma extraordinária e sobrenatural também é real. E nós do movimento pentecostal acreditamos nisso. E o próprio Paulo fala que isso é real. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 19. Paulo ainda ressalta que a profecia, a mensagem, ela também precisa ser julgada para a edificação da igreja, porque esse profeta é um servo de Deus. E de acordo com 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5, está escrito que a profecia também é uma necessidade para os nossos dias, pois a profecia traz uma edificação. Aqui nós finalizamos então mais uma lição. Gente, eu espero que Deus em Cristo abençoe você na escola bíblica dominical da tua igreja. Um beijo no teu coração. Que você venha entender que esse ministério profético é algo chamado por Deus. Deus chama os seus servos para uma obra específica. Hoje também existem homens e mulheres de Deus com exercício profético. É claro que não é o exercício profético canônico de escrever a Escritura, mas é alguém que tem uma mensagem de Deus para entregar para a igreja de Deus. E a gente precisa também entender que o dom da profecia é uma mensagem que Deus usa pessoas quando quer, da forma que quer, nos cultos, no momento de adoração, para entregar uma mensagem para o povo de Deus, para a edificação da igreja de Cristo. Gente, um abraço, um beijo no teu coração. A próxima aula já está pronta aí. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor Jesus.